Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo. E hoje então, tá certo, a gente vai conversar um pouquinho sobre um livro magnífico, um livro espetacular em si, tá bom? Aliás, como eu sempre gosto dessas edições da editora 34, esse aqui não foi diferente. Gente, que livro espetacular, tá bom? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre O Capote e Outras Histórias do Nikolai Gogol. E minha gente, tá bom? Eu já mal comecei o vídeo e já recomendo pra vocês. Eu acho que esse vídeo vai ser um pouquinho longo, tá bom? Então senta aí no sofá ou prepara aí um cafezinho ou um chá, tá bom? Enfim, se relaxa, tá bom? Porque isso aqui não vai ser uma aula sobre o Capote e outras histórias, tá bom? Mas vai ser um vídeo de discussão até bem interessante, porque eu separei aqui algumas coisas para conversar com vocês sobre esse livro, tá bom? E como temos muita coisa também para conversar sobre ele, tá bom? Eu recomendo para vocês assistirem um outro vídeo sobre uma novela só, que é O Capote, a primeira história desse livrozinho aqui, que quem fez foi o Nicolas. Eu acho que tem um canal aqui no YouTube chamado Las Rojas Mortas e Outras Rojas, ou algo do tipo. Eu vou deixar o link da resenha dele lá embaixo sobre O Capote, assistam lá. Esse vídeo aqui tá longe de ser uma aula sobre literatura, tá bom? Tudo que eu aprendi aqui com esse livro vai ser muito difícil eu passar tudo para vocês, porque ficaria um vídeo, sei lá, com mais de uma hora ou algo do tipo. Então eu vou tentar comentar um pouquinho bem assim, somente como leitor aqui com vocês, ok? Só que antes de falarmos em si sobre O Capote e Outras Histórias do Nikolai Gogol, eu vou dizer para vocês que nessa sexta passada agora saiu um vídeo e que poucos de vocês assistiram, tá bom? Que foi um vídeo que eu tinha comentado lá no que eu estou lendo sobre dois livros que eu estava lendo, né? E foi o Chuta o Joãozinho pra cá, do Pedro Bosch, e o Crônica Brasileira Contemporânea. Então, por favor, tá bom? Eu vou deixar o link do cardzinho aqui em cima e lá embaixo na descrição do vídeo sobre a resenha desses dois livrozinhos aqui que eu comentei lá na sexta passada. Eu vou deixar o link lá embaixo. Assistam, por favor, ok? E agora, tá bom, a gente vai comentar um pouquinho sobre O Capote e Outras Histórias. Só que antes de falarmos também sobre O Capote, eu quero dizer pra vocês que o meu primeiro contato com o Nikolai Gogol, tá bom? Foi com uma novela dele, né? Sobre um conto dele chamado Vi, tá bom? Que tem o VI e Y, né? É uma figura folclórica lá na Rússia, tá bom? Que de fato o Gogol reproduziu ali para a sua literatura. Só que eu não li nessa edição aqui. Essa edição aqui é da editora 34 e ela tem a tradução, tá bom, do Paulo Bezerra. E é um fato importante, porque o meu primeiro contato com o Gogol, né, e com essa novela Vi em si, foi através de um outro livro, tá bom, chamado Antologia do Vampiro Literário. Eu li aquela novela em si para um vídeo, né, do mês do Halloween aqui do canal. Então naquele vídeo lá do mês do Halloween eu comentei sobre o Vi, tá bom? É um vídeo de mais de 20 e poucos minutos, eu vou deixar o link lá embaixo, assistam esse vídeo porque eu comentei especialmente sobre essa novela, esse conto, né, Vi, do Nikolai Gogol. Então ali foi o meu primeiro contato com a literatura de Gogol em si. Só que é o seguinte, tá bom? Nós vamos ter aqui um texto, ok, denominado Vi, né, que foi o meu primeiro contato. Me desculpe por dobrar em cima, gente, tá bom? Mas é que eu precisei dobrar porque os meus marcadores acabaram. Então eu precisei dobrar ali, tá bom? Desculpe, ok? Mas eu vou desdobrar, modo alguns leitores não gostar. Mas enfim, aqui nessa tradução aqui, nós teremos a tradução de Denise Salles, ok? E na tradução de Denise Salles, ela vai comentar ali o início em si, o trabalho que teve ali para produzir em si o Vi em si, para produzir não, né, para traduzir o Vi. Então, ok, aqui eu li, né, de início, né, o Vi em si pela tradução de Denise Salles, tá bom? E relendo agora, tá bom? E na tradução do Paulo Bezerra, né, eu prefiro a tradução do Paulo Bezerra do que a tradução de Denise Salles. Só que aí, tá bom? Para quem se interessar em ler essa novela Vi, assista o meu vídeo resenha do Vi antes, para ver se você gosta da história ou algo do tipo. Caso você tenha interesse em ler mesmo esse livro ou a novela Vi mesmo, eu vou ler um pedacinho dessa edição pela tradução do Paulo Bezerra e eu vou ler um pedacinho dessa edição pela tradução de Denise Salles, tá bom? Vou começar por essa ediçãozinha aqui primeiro, ok? Bom, eu separei um texto, tá bom? Em que a velhinha vai subir em cima do filósofo ali na história. Caso você não saiba do que eu tô comentando, assista a resenha do Victor, pra não me prolongar muito. A descrição é a seguinte, ó. O filósofo queria afastá-la com as mãos, mas surpreso, sentiu que não conseguia erguer os braços nem mover as pernas.
Aterrorizado, percebeu que nem a voz saía de sua boca. Palavras sem som farfalhavam-lhe nos lábios. Ouvia apenas como o próprio coração batia. Viu como a velha se aproximou, cruzou-lhe os braços, abaixou-lhe a cabeça, pulou sobre as suas costas com a rapidez de um gato. Bateu-lhe com a vassoura no flanco e ele, saltando como um cavalo de sela, disparou com ela nos ombros. Tudo isso aconteceu tão depressa que o filósofo mal pôde voltar a si. Agarrou-se aos joelhos com as duas mãos a fim de segurar as pernas, mas elas, para enorme assombro dele, levantavam-se contra sua vontade e davam salto mais rápido do que os de um cavalo de corrida circassiano. Quando eles já tinham deixado o vilarejo e à frente abria-se um vale plano e ao lado estendia-se um bosque negro como cavão, ele disse consigo: "Eita, é uma bruxa." Essa é a tradução de Denise Sales, né? A primeira tradução que eu li, tá bom? Quando a velha lá sobe em cima do filósofo, tá bom? Na história. Agora, conversando sobre a tradução de Paulo Bezerra, o mesmo parágrafo em si, eu vou ler ali para vocês. Esse parágrafo que eu li agora na tradução de Paulo Bezerra. Tá o seguinte, ó. O filósofo quis empurrá-la, mas para sua surpresa, percebeu que não conseguia levantar os braços, que as pernas não se moviam, e viu aterrorizado que a sua voz não soava. As palavras morriam surdas em seus lábios. Ouvia apenas o bater do seu coração. Viu como a velha se aproximou, cruzou-lhe as mãos sobre o peito, baixou-lhe a cabeça, saltou em suas costas com a rapidez de um gato, deu-lhe uma vassourada no flanco e ele, pulando como um cavalo da sela, saiu carregando-as no braço. Tudo isso foi tão rápido que o filósofo mal pôde voltar a si e agarrar-se aos joelhos com as duas mãos, na intenção de segurar as pernas, mas elas, para sua grande surpresa, se levantaram contra a vontade e dispararam em um galope mais rápido que o de um cavalo circassiano. Quando já haviam atravessado a granja e diante dele se descortinava um vale plano com um bosque negro como cavão se estendendo ao lado, só então ele disse para si mesmo: então é isso, ela é uma bruxa. Nessa tradução aqui de Paulo Bezerra, a gente vai ter a definição, né, de Cassiano, ok? Que na tradução de Denise Sales não vai ter. Eu recomendo essa tradução aqui do Capote e outras histórias da editora 34, porque é o seguinte, aqui nós teremos muitas notas de rodapé e dá para perceber que o trabalho é muito mais, como eu posso dizer, o trabalho é muito mais com credibilidade, sabe? É um trabalho muito mais embasado do que aqui. Apesar de que essa edição aqui e essas outras histórias têm um trabalho fantástico, eu recomendo a tradução de Paulo Bezerra, tá bom? Agora sim, ok? Fica aí a escolha de vocês de escolher, né, a tradução que mais vocês gostarem. Comentando agora sobre, ok, o Capote e outras histórias, aqui nós teremos, né, a primeira tiragem desse livro foi lá em 1990, né? Paulo Bezerra conta lá no finalzinho do livro, né, que ele refez novamente, né, essa tradução, meio que essa tiragem aqui para a editora 34. Então aqui nós teremos, eu vou dizer as histórias para vocês. O Capote, que é a primeira história a qual nós vamos dar início à conversa. Nós teremos também o Diário de um Louco, teremos o Nariz, Noite de Natal e Vi. Só que eu não vou comentar sobre Vi porque já tem vídeo aqui no canal sobre essa novela. Só lembrando, tá bom, minha gente, que esse livro aqui eu peguei lá na biblioteca da escola, tá bom? Mas, ok, eu vou dizer aqui pra vocês, como eu tinha comentado no vídeo, ou não sei se eu comentei, mas eu vou ressaltar novamente. Aqui nós teremos 1, 2, 3, 4, 5 novelas ou contos em si do Gogol, mais o pós-fácil de Paulo Bezerra na página 209, que no vídeo eu vou ressaltar mais o prefácio. Mas, enfim, inicia-se com a história do Capote, que é a primeira a qual nós vamos começar, o Diário de um Louco, o Nariz, Noite de Natal e Vi. Só que Vi já tem vídeo aqui no canal, como eu tinha comentado aí, ok? Agora vamos ao vídeo. Comentando sobre a primeira novela, que se chama O Capote, né? Nós vamos conhecer esse personagem chamado Akaki Akakievich, tá bom? É um nome difícil de pronunciar, tá bom? E o nome se assemelha muito ao personagem Akaki. O que acontece, tá bom, gente, é que nessa primeira história do Capote, Akaki Akakievich é esse funcionário ali, tá bom? Um funcionário bem básico, tá bom? O seu salário é uma merreca e ele trabalha nessa repartição ali. Ele é um dos cargos mais baixos ali, comparados a outros cargos da sua repartição, só que ele não tem sonho em crescer. Ele gosta do seu trabalho, ele gosta do seu emprego e ele quer permanecer ali mesmo, tá bom? Só que veja só vocês, ok? Ele também é humilhado ali pelos seus outros funcionários ali dessa repartição, dessa
dessa empresa. Primeiro, porque ele gagueja, né? O próprio nome, Akakia Kakevich, tá bom? O tradutor, lá no finalzinho, ele vai dizer que se assemelha muito ao personagem, né? O personagem é gago, ele não fala direito em si. Então, ele tem ali algumas falhas em si a respeito da sua personalidade. Então, o seu nome se assemelha à personalidade. Então, Akakia Kakevich é esse personagem que é mangado, é gozado na repartição, os funcionários, né? A sociedade também acaba rejeitando ele, né? Acaba vendo ele como indolente ou algo do tipo, né? Como uma pessoa rejeitada mesmo. E está na época de inverno ali, né, em Petersburgo, que é essa cidade onde centra-se as histórias desse livro, tá bom? Então, está no inverno em Petersburgo e o Akakia Kakevich está com seu capote, só que o seu capote está meio que muito usado, está velho mesmo, né? Aí a gente percebe que as tiragens, né? Ele quer o quê? Ele quer remendar, ou seja, ele quer colocar mais traços no seu capote, né? Meio que colocar ali alguns traços, outros traçozinhos de outras vestimentas ali no capote, porque ele não tem dinheiro para comprar outro capote novo. Então ele vai, tá bom, a esse cara ali, ok? Que é meio que um alfaiate, então ele produz ali, ele meio que faz vestimentas, ele também faz capotes novos, né? Então ele vai nesse cara ali, então ele vai, tá certo, lá para esse alfaiate, ok? O nome desse alfaiate parece que é Pietrovich, ou algo do tipo, tá bom? Mas enfim, a gente tem ali, tá bom, ele indo para esse alfaiate que produz esses capotes com a intenção de renovar ali, né? Ou de comprar não, mas de remedar de fato esse capote dele. Então, quando ele chega lá, a gente percebe que o cara logo, a primeira visão que ele vai ter da mulher em si, do Pietrovich, né? Que é esse alfaiate. Ele vai falar o seguinte: uma vez que já mencionamos a mulher, será preciso dizer umas duas palavras a seu respeito, mas infelizmente pouco se sabia dela, a não ser que era mulher de Pietrovich, que usava touca em vez de chale, embora, ao que parece, não pudesse se gabar de ser bonita. Quando alguém passava por ela, só os soldados da guarda lhe olhavam o rosto, sob a touca. Assim mesmo, torciam o bigode e deixavam escapar dos lábios um som bem peculiar. Ou seja, tá bom? O Gogol aqui, tá bom? O autor, ele dá um tom ali de risada ali em alguns momentos do livro. Então, essa mulher, né, do Pietrovich em si não é tão bonita, não é tão bela assim, né? Dito isso aqui, né? Ele acha isso. Então, o alfaiate ali vai dizer pra ele: olha, esse capote seu não tem mais jeito, tá bom? Ele já tá velho, você tem que comprar outro capote novo, esse capote não tem como. E ele tenta insistir ali pra que ele remedeie ali, né, pra que ele coloque outros tecidos no capote, né, pra fingir ali. Mas o cara fala: você vai precisar comprar outro capote novo. Dito isso, tá bom? O personagem ali fica um pouco triste, né, fica falando: aonde é que eu vou arranjar outro dinheiro, né, dinheiro pra comprar um capote novo. Mas mesmo assim a gente percebe que o personagem vai dar um jeito de conseguir esse dinheiro. E quando ele consegue esse dinheiro, ele vai até o cara novamente, até o alfaiate Pietrovich, comprar esse capote. Então, o capote meio que o Pietrovich mesmo, tá bom? Que é esse alfaiate que faz esses capotes, ele vai ali com ele, né? Comprar os tecidos do capote, toda aquela coisa. Então, quando ele compra o capote novo, quando ele faz o capote novo e dá ali ao personagem Akakia Kakevich em si, o personagem vai ficar muito alegre, né? Eba, agora tem um capote novo. Só que, tá bom? A visão que ele vai ter de si mesmo é uma visão diferente. Ele vai ficar prestigiado, né? A sociedade vai tratar o Akakia Kakevich de uma forma totalmente diferente. E não só o Akakia Kakevich, os funcionários em si da repartição a qual ele trabalha vai tratar o Akakia Kakevich de uma forma diferente devido ao seu capote novo. É tão certo que quando ele chega na repartição ali com o seu capote novo, né? Todo mundo vai olhar ele com glamour, né? E agora sim você tá com um capote legal. E uma coisa bem interessante é que vai pedir para que ele faça uma festa na sua casa, né, para comemorar esse seu capote novo. E ele fica tentando ali de uma forma ou de outra, né, fugir daquilo, né, porque ele não tem mais dinheiro para gastar no capote, né. O dinheiro que ele tinha, ele já gastou todo com o capote. Só que a sorte dele é que um outro funcionário ali vai fazer, tá bom, uma festa em comemoração de alguma coisa, eu esqueci agora. Então convida o Akakia Kakevich, né? Todos os funcionários ali quer que o Akakia Kakevich apareça, né, nessa festa, né? O Akakia Kakevich fica assim um pé atrás, mas não tem como fugir e acaba aceitando o convite. Então de noite mesmo, tá bom? Quando ele tá se vestindo ali com o seu capote e vai de fato a essa festa do seu amigo, a gente percebe o cenário de Petersburgo. Esse seu amigo, ele de fato tem uma posição na sociedade muito melhor, né? Ele tem muito mais dinheiro que a Akakia Kakevich. Então o lugar a qual ele mora em si é um lugar mais sofisticados, vamos colocar assim, um lugar de meio que
pega ali um vilarejo mais de rico. Então o Akakievich acaba indo lá para essa casa do seu amigo e, como eu tinha comentado, né, uma coisa a se prestar atenção é o cenário, né, é a forma como o autor ele vai meio que transitar, né, até chegar à casa desse amigo. Então tem uma descrição aqui espetacular. É o seguinte, ó. Em seguida, para não demorar, vestiu-se e jogou o capote sobre os ombros, saindo à rua. O lugar exato em que morava o funcionário que o convidara é coisa que infelizmente não sabemos. A memória começa a nos falhar drasticamente, e tudo que existe em Petersburgo, todas as ruas e prédios se misturaram e se confundiram tanto na cabeça que ficou muito difícil trazer à lembrança alguma coisa na devida ordem. Seja como for, é certo pelo menos que o tal funcionário morava na melhor parte da cidade, logo bem distante de onde morava Akaky Akakiyevich. A princípio, ele teve de passar por algumas ruas desertas, precariamente iluminadas, mas à medida que se aproximava do quarteirão do funcionário, as ruas iam ficando mais animadas, mais povoadas e mais bem iluminadas. Então o cenário de Petersburgo ali acaba mudando drasticamente conforme ele vai passando até chegar à rua ali do seu funcionário, né, a qual convidou ele para ir para a festa, né. A situação econômica vai mudar, as pessoas, né, as vestimentas das pessoas também vai mudar. Então quando ele chega lá no apartamento do seu amigo, tá bom, ele percebe, né, que é um apartamento certificado, né, que as pessoas ali também estão com capote, ele inclusive, e quando ele chega nesse apartamento do seu amigo, né, a festa já tinha começado. Então ele se espanta um pouco, né, por não ter esperado exatamente ele, né, mas a festa começa, eu vou usar esse termo, a se renovar. Então quando ele chega ali, todo mundo homenageia ele, né, o capote dele é colocado naqueles negócios lá onde coloca casacos e tudo. E uma coisa bem interessante é que os funcionários vão ali comentar com ele, vai parabenizar ele, ele vai se sentir muito exaltado ali mesmo, tá bom? E aí a gente percebe que a festa se prolonga, né? Já deu a hora dele ir pra casa, né? Mas os convidados ali querem que ele fique até o fim da festa. Chegando ali às meia-noite, tá bom? Ele voltando pra casa, o capote dele vai ser roubado, né? Os ladrões ali vão assaltar ele, né? Vão tirar tudo dele, inclusive o seu capote. E uma coisa interessante, né? É a forma como Gogol vai introduzir isso. A forma como Gogol vai descrever em si a forma como roubaram Akaky Akakiyevich, tá bom? Tem uma descrição interessante, é que simplesmente Gogol não vai dizer, ó, roubaram o capote dele, não. Gogol vai centralizar especificamente na forma como roubaram o capote dele, né? A visão dele acaba se escurecendo, e quando ele abre os olhos em si, adivinha, o capote já foi roubado. E o Akaky Akakiyevich acaba correndo ali depressa, avisar, né, os seguranças, né, os policiais ali que roubaram o capote dele, e ninguém dá ligança a isso. Então ele acaba ficando muito triste e fala, ó, vocês não viram me roubar ali não, tá bom? E é uma das primeiras vezes que o Akaky Akakiyevich acaba falando de verdade, né? Porque ele gagueja muito, né? Ele acaba usando algumas palavras para disfarçar em si outras frases. Gente, eu não vou contar mais nada, a história acaba por aqui, mas uma coisa que vocês têm que saber é que ele vai tentar, de todas as formas, entrar em contato ali com a justiça de Petersburgo, né, para tentar dar de novo, né, um capote a ele, né, para tentar pegar esse capote que roubaram dele, né, e a gente vai perceber que a coisa vai mudando drasticamente, porque ninguém dá ligança a ele, tá bom? Nos textos de apoio no final, a gente vai ter ali algumas descrições, né, que o Paulo Bezerra, tá bom? Que vai intitular esse texto de apoio aqui como As Múltiplas Facetas de Gogol, tá bom? Aqui nós vamos perceber, tá bom? Uma descrição acerca em si do capote, né? Que é a primeira história. Uma coisa bem interessante é que o Paulo Bezerra, que foi o tradutor desse livro, ele vai dizer o seguinte: haviam contado a Gogol a anedota de um pequeno funcionário que morre após perder no primeiro dia de caça a espingarda que adquirira após anos de sacrifício. O Gogol tem a ideia de escrever o capote aqui através, né, dessa ideia, né, de que roubaram a espingarda ali de um cara. Então ele pensa e escreve em si a história do capote. Na descrição da página 18 em si, a gente vai ter uma descrição acerca da novela O Capote, e o Paulo Bezerra ele vai falar o seguinte, ó: corre apenas sobre o papel em branco com o mesmo carinho e a mesma habilidade com que o homem apaixonado usa a magia da mão carinhosa para compor páginas inumeráveis de poesia sobre o corpo macio da mulher. Sua relação com o trabalho chega a ser erótica, pois, na existência carente, as folhas saciadas por suas letras lhe preenchem plenamente a carência amorosa recalcada. O que nós percebemos é que o Akaky Akakiyevich, né, tenta se refugiar ali, de uma forma ou de outra, né, da sua realidade. Ele tenta se refugiar através das letras
até no quesito até amoroso, né? Nessa carência amorosa. Então ele acaba refugiando-se através das letras mesmo. Na página 209, né, o crítico vai dizer o seguinte, o tradutor: Akakia Kakevich não nascera para escrever nada de si. Nascera para copiar e acabara transformando-se em sombra das páginas que copiava. Então, à medida que ele se refugiava na escrita, né, a escrita acabava dando tom para ele de solitário. Ele acaba ficando solitário com isso também. Na página 209, a gente vai ter o seguinte: Akakia Kakevich tenta valer-se da linguagem apenas em 2 momentos de sua vida, né? A forma como ele usa a sua linguagem. A gente percebe muito, né, que quando ele é gago em si, ele não fala muito. Então, em dois momentos da vida, ele faz esse uso da linguagem ali, né? Olha, quando procura combinar com Pietrovich a confecção do capote e após o roubo deste, quando tenta levar um figurão a interceder junto ao chefe da polícia para reaver o capote. Trata-se de 2 momentos realmente cruciais em sua vida: a aquisição do capote, que o faz até falar, animar-se, rir diante do vitrine, observar um rabo de saia, enfim, comunicar-se com o mundo exterior e assim experimentar a sensação fugaz de um live de vida, e a perda do capote, que se traduz no fechamento do curto-circuito comunicativo de sua vida para terminar em um total isolamento. Então, o roubo do capote acaba deixando ele num isolamento muito grande. Em dois momentos da vida, ele acaba falando, né, de fato. O momento em que ele vai até o Pietrovich para, de fato, a confecção do seu capote, e o outro momento da vida em que ele acaba falando mesmo, né, é o momento que roubam o capote dele, a qual ele vai precisar entrar em contato com a justiça russa, né, com a justiça de Petersburgo ali. Fica a indicação desse maravilhoso conto, tá bom? Eu pretendo reler muito em breve, né, o Capote, ok? E agora a gente vai para as outras histórias desse livro, tá bom? A próxima história em que nós vamos comentar é a história chamada Diário de um Louco. Na próxima história chamada Diário de um Louco, a gente vai ter esse personagem aqui, tá bom? Que eu não sei pronunciar o nome dele, eu vou tentar, tá bom? Propskin. Eu acho que é assim. Nós vamos acompanhar todos os pensamentos, né, desse personagem louco chamado Propsky. Resumindo aí para vocês, na página 214, ok? 214, nós vamos ter a introdução do seguinte, olha. O Diário de um Louco, né, que foi publicado em 1835, é uma excepcional experiência narrativa, experiência até então desconhecida na literatura russa. Olha que interessante. Construída pelo discurso de um louco, a novela é marcada do início ao fim pela presença dominante do abstruso e pela recorrência de alogismo que ora conduzem sozinho o fio narrativo. Ora se combinam ou se misturam com um discurso de feitio culto, aí vem aqui, porém alógico, o discurso das cartas trocadas pelas cadelas, né? Temos aqui muitos alogismos, não é isso? Na página 215 em si ele vai falar o seguinte: Gogol constrói um enredo em que o paupérrimo funcionário Propsky se imagina rei de Espanha, criando na sua loucura um duplo através do qual foge da sua existência miserável para refugiar-se em outro plano de existência, o plano simbólico. Então a gente percebe que esse louco aqui na história vai se aprofundando muito na sua loucura a ponto de criar um duplo, e esse duplo em si quer ser ali, né, o rei da Espanha em si, né? Ele quer ser o rei da Espanha. Então ele tem essa imagem, essa figura de rei da Espanha em si, e ele quer a todo custo virar ali o rei da Espanha, né? Ele se imagina rei da Espanha, né? E é essa a história do Diário de um Louco aí. A próxima história em si, que também é muito conhecida do Gogol, se chama O Nariz. Nessa história, tá bom, a gente vai acompanhar esse personagem chamado Major Kovalyov, que acorda numa manhã em si, tá bom, com o seu nariz, né, sendo meio que ele tá sem o seu nariz. Então, ele vai tentar a todo custo procurar o seu nariz, ok? E a gente percebe que isso vai, né, ele vai tentar todos os recursos, né, para encontrar o seu nariz. Uma coisa bem interessante é que o personagem, em um certo momento, né, vai encontrar o seu nariz, só que o seu nariz vai se tornar independente, né? O seu nariz acaba tendo ali vida própria. Então, ele acaba ficando muito estranho com aquilo, né? Como assim agora, né? O que eu faço para colocar o meu nariz de volta, né, no meu corpo? Quando o nariz dele tem vida própria, né, acaba criando um duplo também. Nessa edição aqui, né, com a tradução do Paulo Bezerra, né, lá no finalzinho da página 216, o autor vai falar o seguinte, aliás, o crítico ou o tradutor vai falar o seguinte: trata-se então uma luta ferrenha entre ele e uma parte do seu corpo, né? A parte do seu corpo acaba colocando para fora, né? Enfim, acaba meio que sumindo, né? Isso, enfim. Que agora ostenta a condição de duplo, né? O nariz em si ostenta a condição de duplo. E disputa com ele o prestígio social. Então, à medida que o nariz ali está na rua ou está tendo vida própria, né? A gente acaba encontrando essa disputa muito grande, né? Porque o nariz, né, vai ter também prestígio social, vai ter vida própria. A gente tem que lembrar que toda essa novela aqui tem muito a questão do realismo fantástico, tá bom? O fantástico em Gogol vai ser muito
ressaltado aqui. Olha, Gogol constrói com grande maestria o plano duplo do fantástico, tá bom? Isso aqui tem muito envolvimento da realidade junto com o fantástico também, olha, mas sem o elemento do sonho e do sobrenatural. Vale ressaltar aí. Na página 217 ele vai falar o seguinte, ó. Aliás, na página 216 ele vai falar o seguinte: no segundo plano temos o nariz livre do seu dono, né? Em um certo momento, como eu tinha comentado, o nariz vai se tornar independente. Dotado de vida e personalidade própria, já promovido e perseguido por Kovalyov, estamos diante, ouçam muito bem, estamos diante da perda de uma parte do corpo, fato integrante do plano do fantástico por si. Então o fantástico aqui está na perda do próprio pedaço do corpo, que é o nariz. A próxima novela em si, tá bom? E a última, a qual nós vamos comentar aqui, tá bom? Já finalizamos, certo? É chamada Noite de Natal. Já deu pra perceber no título que se trata também do Natal, né? Só que nessa história a gente vai acompanhar esse diabo, tá bom? A gente vai ter a figura diabólica aqui, tá bom? Pensa lá em Vi também, ok? O diabo em si é meio que tentando se vingar, vamos colocar assim, de um personagem chamado Vakula, né? Que é esse ferreiro, tá bom? Que debocha, né? De todos os seres aí do inferno, vamos colocar assim. Ele faz quadros ali debochando do inferno, né? Da figura do diabo e toda aquela coisa. Então, de início, a gente percebe que o diabo em si vai tentar roubar a lua lá pra ficar tudo escuro, tá bom? Pra meio que o ferreiro não conseguir trabalhar, vamos colocar assim. Enfim, então a gente tem o diabo ali tentando de todas as formas se vingar do personagem ferreiro Vakula. E uma coisa interessante é que o ferreiro Vakula, ele é apaixonado por uma cesariana, tá bom? Lá da Rússia. Ele é apaixonado em si por uma cesariana, por uma belíssima dama em si chamada Ossana, ou Ossana. Mas enfim, Ossana em si, tá bom, gente? Só vai se casar com ele, né? Ele quer se casar com ela, mas ela só vai se casar com ele se ele trazer pra elas, né, umas botinhas, né, a quais as cesarianas usam. Essas botinhas são muito caras, né? Esses sapatinhos são muito caros, então ele vai tentar a todo custo, né, conseguir esse sapatinho para ela. Na página 205, tá bom? O 211, aliás, o próprio Paulo Bezerra vai falar o seguinte, ó. Noite de Natal é uma típica história de diabo logrado, tema estudado no Brasil por Jerusa Pires Ferreira, até então eu não sabia. Começa com o diabo roubando a lua para se vingar de várias pessoas, principalmente o ferreiro Vakula, a quem detesta por causa dos quadros que este pintara, ridicularizando e desabonando a gente infernal. Então ele produz esses quadros mesmo, né, o Vakula, né, desabonando o inferno, né, desabonando as figuras do inferno em si. Assim, o diabo já aparece como antagonista a ser vencido, tal como ocorre nos mitos da criação do mundo. Fato esse, né, é sempre a luta contra o bem e o mal, ou o mal e o bem, enfim. Ao sair da chaminé em casa de Solóquia, mãe de Vakula, a bolsa onde o diabo levava a lua, né, como uma forma de se vingar ali do próprio personagem principal, que é o Vakula, aí vem, engancha-se no forno, né, a bolsa a qual o diabo carrega. Rasga-se e a luz escapa, voltando a iluminar a noite. Então o plano do diabo ali, que era tirar a lua do céu, né, tirar a lua em si para que não tenha mais luz nenhuma, escuridão total, acaba sendo jogado no mato, porque a bolsa acaba ficando presa lá na chaminé do ferreiro, e o ferreiro mais uma vez atrapalha os seus planos. Aí vem aqui. Assim, o diabo sofre a sua primeira derrota, e a causa dela aí vem aqui, o forno construído pelo ferreiro Vakula, espécie de herói cultural e demiurgo da sua aldeia. Então a gente vai saber aqui, por exemplo, continuando o seguinte: o ferreiro Vakula ama a bela Ossana, que também o ama, mas ela, numa atitude coquete, zomba dele diante das amigas e lhe impõe como condição para se casar que ele apresentei com as mesmas botinhas que a Cesarina usa. Nisto, Gogol mostra seu imenso talento para passar do folclore à literatura. Aí vem aqui, né, após ela pedir ali, né, a Ossana pede para que, de fato, o personagem Vakula, né, que é esse ferreiro, né, traga para ela ali essas botinhas, esses sapatinhos em si, que são muito caros e são difíceis de achar, né, e ele vai tentar a todo custo tentar achar, só que a gente percebe, né, daqui a pouco eu conto um pouquinho para vocês a respeito disso, mas continuando aqui, o tradutor vai falar o seguinte: a exigência de Ossana é o desafio típico dos contos folclóricos ou maravilhosos, e para que o ferreiro possa despossá-la, terá de agir como os heróis desses contos. Precisa obter o objeto mágico, as botinhas, e através dele conquistar o dinheiro e tornar-se noivo. Pronto. É o seguinte, minha gente, tá bom? Esse plano de Vakula, ao tentar ali achar de todas as formas essas botinhas, vai dar errado. E ele vai acabar em um certo momento, né, desistindo, vamos colocar assim. E ele vai, né, se encontrar ali com o diabo, né? Ele vai querer que o diabo o ajude.
e eu não vou contar mais nada. Fica a indicação desse conto chamado, né, Noite de Natal, como também fica a indicação de todos os contos e novelas, né, dessa narrativa aqui. Eu conversei sobre todos aqui com vocês, né, falando sobre Vi, que já tem vídeo aqui no canal a respeito, com 20 e poucos minutos de vídeo, aquela resenha, né? Então assista lá a resenha de Vi, caso queira saber mais. Mas, tirando o Vi, a gente conversou sobre todas as outras novelas desse conto, ok? Gente, eu só queria dar uma informação em si extra sobre a novela, né? Ou o conto Vi. Então assista lá a resenha do Vi, tá bom? Que vale super a pena. O que acontece é o seguinte, tá bom? É que no Vi em si, que é uma figura, né, meio que folclórica, né, a qual o Gogol vai se inspirar para produzir, né, essa novela dele, tá bom? Aí, só que antes de falarmos em si a respeito, né, dessa questão, uma coisa a se ressaltar mesmo, tá bom? É a própria embasamento que o Gogol teve ao construir essa narrativa Vi. Eu não disse lá na resenha do Vi em si, mas eu vou dizer aqui a descrição que o Gogol usa. Vi é uma figura, né, ali, né, muito folclórica, aonde o Gogol, né, pega essa figura folclórica e se inspira. Só que ele fala o seguinte, olha: Vi é uma criação colossal da imaginação popular. É o nome que os ucranianos dão ao rei dos gnomos, cujas pálpebras chegam ao chão. Toda essa história é lenda popular, Por não querer submetê-la a qualquer modificação, narro-a quase com a mesma simplicidade com que eu ouvi contar. Então a gente sabe, por exemplo, né, que a novela Vi aqui, que está incluída, né, dentro dessa coletânea aqui, foi uma novela a qual o Gogol se inspirou ali, né, nas lendas, nos contos folclóricos em si a respeito dessa figura Vi, né? E ele fala aqui que Vi não sofre nenhuma modificação. Ele não vai modificar a figura Vi. Ele vai colocar da forma como ele ouviu contar. Só que, tá bom? Aqui nesse livrozinho chamado Antologia do Vampiro Literária, a própria tradutora, né, que eu acho que é a Danise Salles, que eu acabei de ler, ela vai falar o seguinte, ó: diremos com Gogol que a novela Vi é toda ela uma lenda popular e que o autor não quis mudá-la em absolutamente nada? Não sejamos ingênuos a esse ponto. Minha intenção nessa pequena exposição acima é evidenciar como nos mundos do vampiro literário o chão é sempre movediço e as genealogias são múltiplas e intricadas, mal redutíveis a linhas mestras que se pretendam unívocas. O conto de Gogol possui uma riqueza ímpar que, mesmo se parcialmente inspirada no caldeirão cultural eslavo, vai muito mais além dele. Ou seja, minha gente, tá bom? A gente pode pensar aqui, tá bom, na novela Vi em si, que o autor, apesar de ele ter inspirado no conto folclórico ou nas lendas folclóricas popular ou algo do tipo, tem um pezinho também dele, né? E que, né, não é que ela vai afirmar que tenha modificação, mas é que a figura Vi é uma figura muito interpretativa, né? Você pode pensar que é um vampiro, você pode pensar que é um monstro, você pode pensar que é uma bruxa, você pode pensar que é um lobisomem, você pode pensar tudo. É uma figura que deixa a interpretação, né? Que vai ali além das descrições em si, tá bom? E é isso, ok? Finalizamos a resenha de hoje por aqui, ok? Fica a indicação do maravilhoso, né? O Capote e Outras Histórias do Nikolai Gogol. Eu já passei muitos minutos aqui conversando sobre esse livro aqui com vocês, tá bom? Eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo o link de compra, caso você tenha interesse. Aqui é uma boa iniciação em si à literatura russa, tá bom? Não minto pra vocês não, ok? É um livro muito bem detalhado, fantástico, tá muito colocado aqui. O Gogol de fato, produz isso de uma forma muito bem construída. O que Gogol faz aqui, tá bom? É um trabalho espetacular. E eu vou definir esse trabalho para vocês da seguinte forma. Com sua paixão poética pela natureza ucraniana, Gogol age como um autêntico pintor que, montado numa bruxa ou no diabo, transforma suas observações em quadros deslumbrantes dos ambientes rurais. Mas o seu penetrante olho no romântico não impede de registrar os traços realistas da aldeia ucraniana. É exatamente isso, né? Ele consegue fazer aqui, reproduzir o fantástico, sem de fato, né, se distanciar, né, dessa grande obra, né, das suas histórias, né, envolvendo a realidade, de fato, tá bom? Lembrando que o Gogol tem vários outros livros publicados, né, meio que não tantos assim, ele escreveu, diria, até pouco, né, não tantas coisas em si, mas ele tem um livro ao qual eu pretendo ler, tá bom? Que é Almas Mortas. Em breve, quem sabe aí, no próximo ano, eu não tenho esse livro comigo, tá bom? Mas quem sabe quando eu ter aquele livro, tá bom? Eu leia e faça resenha para vocês, tá bom? Mas enfim, Almas Mortas é uma das minhas pretensões de leitura, né? De ler Gogol em si. É um dos meus livros que eu pretendo conhecer aí na vida, tá bom? É uma das metas de leitura, né? Da literatura russa e de literatura do Gogol, tá bom? E é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal,
caso seja novo, tá bom? E por favor, ative o sininho, isso é muito importante, ok? Assim, quando receber notificação nova, assistir o vídeo, ok? E dá o seu joinha, tá bom? Outra coisa importante, muitos de vocês saem do vídeo sem deixar o joinha, isso me ajuda muito, assim, não sei se você gostou desse vídeo ou não, ok? Comentar aí embaixo também se você já leu alguma coisa do Gogol, e se não leu, né, fala o que você achou desse vídeo, né? E caso tenha interesse em ler Gogol, tá bom? Super recomendo você iniciar com esse livrinho aqui, ok? E compartilhar o vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!